Olá, hoje nós estamos aqui no primeiro episódio do Conexa Podcast. Nós iremos entrevistar um empresário que irá contar um pouquinho mais sobre a sua história de empreendedorismo. Nós estamos aqui com o empresário Ismael, que é empresário, consultor, escritor e investidor, contador, responsável pela On Lima Contabilidade, especialista em finanças e na estruturação de holding. Muito bem-vindo aqui, Ismael. Obrigada por ter aceito, esse convite de estar aqui com a gente hoje no primeiro episódio do Conexa Podcast. Gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre o teu início no empreendedorismo. Legal. Antes de eu começar a falar um pouquinho de mim, quero também agradecer e parabenizar a iniciativa de lançar o Conexa Podcast, porque se tem uma coisa que é muito real, é que as pessoas querem fazer as coisas, têm sonhos, têm ideias, mas ninguém tem a ação de ir lá e executar. E é muito difícil realmente a gente começar um negócio, começar um podcast, como que eu vou fazer a estrutura, como que eu vou fazer o roteiro. Cara, tem que fazer. O começo sempre vai ser desafiador e a gente vai aprendendo na jornada. E isso é empreender para mim, já começa aí. Mas para responder, Anny, um pouquinho sobre mim, e como eu cheguei até aqui, por que eu estou hoje sentado aqui na tua frente batendo um papo, minha história começa lá em 2009, tá? História do empreendedorismo, tá? Eu vou pontualmente quando eu comecei a empreender. Então lá em 2009 eu estava no último ano da faculdade, fazia ciências contábeis na época, e meu pai também já era contador. E aí eu estava no último ano da faculdade, uma colega minha me falou assim, cara, tu tá estudando para ser vendedor de loja? Porque na época eu trabalhava numa loja de roupas. E aí eu falei, na verdade eu nem falei, eu comecei a pensar. E aquilo começou a me incomodar. Isso era novembro de 2008 e fevereiro de 2009 eu pedi para sair da loja que eu trabalhava e falei com meu pai, cara, quero começar a trabalhar no ramo que eu estou estudando. E ali nasceu para mim a primeira visão de empreendedorismo. Por que eu digo que nasceu para mim essa visão? Porque quando eu fui para trabalhar no escritório, que era um pequeno escritório que meu pai já tinha com alguns poucos clientes, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma marca e não vincular o Ismael contador. Então eu já quis criar uma estrutura empresarial. E na época o nome que eu dei para a empresa era Lincoln Serviços Contábeis. De Lima, contabilidade, surgiu o Lincoln, E de 2009 a 2012, esse gap é bem importante para mim na minha carreira, porque eu era apesar de eu já me ver como um pequeno empresário, eu tinha 21 anos, eu era um piá empreendendo. Apesar de eu já me ver como um pequeno empresário, eu ainda não tinha muita noção de como era ter gestão, de como era cuidar de um negócio. E nesses primeiros 3 anos eu atirava para tudo quanto é lado, atendia qualquer pessoa que chegasse, qualquer empresa, qualquer tipo de negócio. E aí em 2012 eu entrei numa pós-graduação, Gestão Estratégica Empresarial. Aí começou a ter um pouco mais de noção. E nesse ano de 2012 eu comecei a entender que eu gostava mesmo de empresa. E a primeira coisa que eu fiz em 2012 foi, cara, eu não atendo mais ninguém que não seja empresário dentro da empresa de contabilidade. Então, assim, eu gosto de empreendedorismo, eu estou empreendendo e gosto de atender empreendedor. Que a gente nivela a conversa, É muito diferente para mim, por exemplo, que sou contador, atender alguém que tem uma associação, que não tem fins lucrativos, para atender, por exemplo, uma Anny que tem um negócio que quer ter lucro no final do mês. É muito diferente a conversa, muito diferente a assessoria que a gente faz. E o teu pai atendia esse público? A gente atendia de tudo que vinha no começo. Cara, tudo. Literalmente, assim, você precisa de um contador, a gente era um contador. Sim. Eu, por exemplo, nem sabia direito o que eu queria. E aí, em 2012, eu começo a me curvar para esse ramo só empresarial. E aí, em 2013, eu estava na metade da pós, começou a surgir ideia de outros negócios além da contabilidade. E em 2014 eu empreendi num primeiro negócio fora da contabilidade, que em Lages eu abri um bar junto com um amigo meu, que a gente foi sócio por um tempo, depois eu vendi minha participação desse bar. Aí depois eu tive outros negócios no decorrer desse período, vamos contar aqui de 2012 até 2017, então vamos pegar esses 5 anos, também vou fazer um gap aqui desses 5 anos. Eu tive alguns negócios nesse período eu também dei aula na faculdade. Cara, foi um período que eu trabalhei e no fim das contas eu nem via muito resultado. Eu mais me esgotava do que via resultado do que eu estava fazendo. E aí em 2016 para 2017, eu sempre fui de acompanhar muito o que estava acontecendo no ramo contábil. Porque foi meu principal negócio, é meu principal negócio até hoje, porque é o que eu faço no dia a dia.
E aí eu fui acompanhando e fui observando que esse mercado estava se digitalizando e numa velocidade muito rápida. E aí a gente fez a primeira troca de marca, que a gente mudou de Lincoln para um Lima Contabilidade, que é a nossa marca hoje, né? Um Lima Contabilidade. Só que a gente teve um rebrand nesse tempo, então quem pega a nossa história vai ver que a gente teve uma logo ali por 2016, 17, que durou até 2020, 21, e a gente fez um rebrand dessa mesma marca, que é a nossa marca atual hoje. E aí ali em 2017, 18, eu comecei a focar todas as energias literalmente na nossa empresa contábil. E um pouquinho mais adiante, chegando ali na pandemia, eu comecei a observar que o mercado contábil era muito maior do que aquilo que eu via. E o detalhe importante, que eu acho que faz total sentido com o teu projeto do Conexa, que eu só descobri isso quando eu saí do meu ambiente para ir para outros ambientes. E principalmente, no meu caso, foi quando eu fui para ambientes da minha concorrência. Olha que loucura, porque o pessoal, a maioria das vezes, quer se conectar com outros empreendedores de outros segmentos, fazer network, fazer negócio, mas esquece de olhar para o seu negócio. E eu acho que eu fiz isso por muito tempo. E quando eu comecei a conhecer outros empresários contábeis que tinham empresas muito maiores que a minha, eu comecei a olhar assim, cara, existe um mercado que eu não estou olhando. E aí a gente começou a melhorar nossos serviços, ampliar nosso leque de serviço, processos, enfim. Né? Processos, software. Nossa, a gente realmente deu um salto muito grande nesses últimos anos daí. Sim. E você participava também de associações, existem núcleos de contadores, SESCOM, né? Como tu falou, que começou a participar de encontros com seus concorrentes, mas que isso agregou muito mais no teu conhecimento para aplicar no teu negócio, né? Total. Desde sempre, desde quando eu comecei lá em 2009, 2010, na verdade em 2010, eu já me associei na época à CDL Jovem, depois à CIL Jovem, que é a Associação Comercial e Industrial lá de Lages, né? Daqui a pouco eu chego na história de como eu tô aqui em Palhoça hoje. E eu sempre estive no meio de empreendedores, sempre buscando entender, conhecer, compartilhar, principalmente mais ceder informações, né? Compartilhar informações do que querer sugar informações. Tem gente que faz o networking errado, né? Sim. Chega sempre querendo sugar as pessoas, querendo fazer negócio, vender antes mesmo de contribuir com qualquer que seja a informação para ajudar o coleguinha. Sim. Então eu sempre participei realmente para conhecer mais gente, tal, entender e crescer, né? Porque como eu falei, quando eu comecei eu tinha 21 anos. Cara, com 21 anos, me desculpe, hoje eu tô com 37, eu olho assim, é muita coragem. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, voltar lá nos meus 21 e fazer, eu acho que eu não fazia, não faria. Mas hoje, olhando assim, cara, foi esse tiro lá atrás aos 21 que fez eu chegar hoje aos 37 com essa bagagem. Mas voltando ali, eu sempre participei e conforme o negócio foi crescendo, cada vez mais é necessário participar. Eu vejo que esses grupos de networking, assim como o Conexa, que daqui a pouco eu vou contar como eu conheci, eu acho que faz total sentido para qualquer empreendedor. A gente não pode viver sozinho. E na tua vida, quem te inspirou para ir para a contabilidade? Cara, é inevitável, né, que foi meu pai, porque tem a história que é até um pouco engraçada de como eu entrei na contabilidade e a influência foi 100% do meu pai porque ele era contador, né? Mas não foi que ele me pediu para fazer contabilidade, foi porque eu vi a única saída olhando para ele sendo contador. Até eu vou voltar então, antes de eu entrar na faculdade, ali em 2005, 2006, eu tinha como profissão, né, na época... não é como é hoje, mas eu tinha como minha profissão ser skatista. Eu realmente praticava com uma assiduidade, tinha patrocínio na época, participava de campeonato e foi meu esporte por 8 anos da minha vida. E até hoje eu pratico, mas de forma bem mais relax, né? E quando chegou uma época no terceiro ano do ensino médio, antigo terceirão, né? Hoje eu não sei como é que fala aí pra nova geração, mas é a última antes de você ir pra faculdade. Ensino médio. Final do ensino médio, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu investia no esporte, o que era muito caro pra época, e minha família não era de... Não é uma família classe média, né? Então, e aí meu pai e minha mãe iam ter que bancar e assim, se a gente pega lá 2005, que é o ano que eu tive que tomar essa decisão, não é igual hoje que a gente tem o skate passando na Globo. Inclusive, minha prima, que mora em Santa Maria da Imperatriz, ela ganhou como a primeira skatista de Santa Catarina, Júlia Garcia. Que legal, cara. Eu apoio muito o esporte. A gente tem um atleta que a gente patrocina também. E eu sou apaixonado. A gente tem um cliente que é uma pista de skate também na contabilidade, que é meu amigo. Eu sou fascinado por esse esporte, mas voltando lá em 2005 eu tive que tomar uma decisão. E assim, como eu estava falando, lá em 2005 não era um esporte olímpico. Era um esporte mais olhado como um vandalismo, com uma certa marginalidade do que um esporte de verdade. Então eu tomei a decisão na época assim, cara, vou ir para a faculdade. Minha primeira opção de faculdade era fazer educação física, em razão do esporte.
Só que na época eu lembro que o mercado de educador físico também é um mercado Super em gigante, alta, né? é gigante. E segunda faculdade que eu pensei em fazer foi matemática. E eu falei, cara, também é só professor que dá, isso lá em 2005, né? E aí eu falei, cara, como terceira opção tem matemática que eu gosto, meu pai já é contador, vou fazer contabilidade. E hoje eu não me arrependo porque eu sou realmente assim, ó, posso falar que o skate é o esporte que eu mais gosto e empreendedorismo é uma coisa que eu mais gosto na minha vida. E na área da contabilidade, de poder ensinar outros empreendedores nos seus negócios. Eu sou muito bem realizado assim quando eu troco ideia com empreendedores e consigo contribuir com eles. Então hoje, como base do nosso negócio é a contabilidade, eu digo a base porque é uma commodity, né? Eu sempre falo para a galera que trabalha comigo, para quem é da área contábil, contabilidade é commodity. O que você entrega mais para o teu cliente é o diferencial. Então, assim, quando eu marco uma reunião com um cliente meu que está passando por um desafio financeiro, uma reestruturação da empresa, ou está pensando no crescimento, e eu consigo contribuir com base em toda a bagagem que eu já tenho, toda a informação que eu já consegui criar, para mim é muito satisfatório, entende? Então, por isso que hoje eu digo assim, cara, a decisão na época, assim, se a gente pegar, não foi a melhor para a época, mas hoje, olhando todo o contexto, eu me sinto muito realizado dentro dessa profissão. Perfeito, a gente está falando de coisas muito boas, né? Mas e desafios nesse tempo de empreender? Quer te contar um pouquinho dos teus maiores desafios do empreendedorismo? Então, eu acho que não tem empreendedor que nunca foi desafiado, né? Na verdade, a hora que a gente acorda de manhã é um desafio a gente saber que a gente tem um dia inteiro pela frente, onde a gente tem colaboradores, a gente tem clientes, a gente tem impostos, a gente tem inúmeras variáveis que pode atacar o teu negócio. Então, assim, primeira coisa que eu quero falar sobre desafios é o cara que quer ter um negócio e não quer ter desafio, não quer tomar risco, cai fora. Não tem como. Vai ser um CLT. CLT, vai estudar para um concurso público, vai ter uma vida mais relax. Se você vai ter um negócio, seja qual for o segmento e qual for o tamanho, tu vai ter desafio. E eu costumo falar, né, principalmente muitos empresários falam sobre impostos, né? E a gente atende desde o microempreendedor individual até grandes empresas lá no escritório. O microempreendedor reclama tanto quanto o empresário que fatura milhões sobre os impostos. E um paga R$70 por mês, outro paga guia de, 200 mil por mês. Então esse é um desafio que todo mundo tem. Mas durante a trajetória do escritório, acho que o maior desafio, mas também foi o melhor ponto que aconteceu dentro do escritório até hoje, foi uma mudança grotesca de time. A equipe. Pessoas foi hoje, até hoje, assim, o maior desafio que eu tive foi pessoas num determinado momento. Vou contar essa história rapidinho para vocês. A gente começou pequenininho, eu e minha mãe, né? Minha mãe me ajudava na época, a gente foi crescendo, teve um funcionário, 2 funcionários, na época hoje que é minha esposa também trabalhou comigo, na época era minha namorada, e a gente foi crescendo, enfim, e chegou um momento do escritório, a gente devia estar com uns 12 anos já de estrada, uns 11 anos por aí, então faz pouco tempo, né, uns 5 anos atrás, e eu tava com bastante gente, eu tinha 3 a 4 pessoas que faziam parte, assim, do clã, digamos assim, que já tinham 6 anos de empresa, 7 anos de empresa, 8 anos de empresa, e num determinado momento, toda essa galera saiu, num lapso temporal de, 4, 5 meses. Nossa. Então, toda a base que eu tinha construído com eles, informações... Muita informação foi embora ali. Esse foi o maior desafio. Foi desafiador pra caramba reestruturar o time, mas foi a maior oportunidade que eu vi de crescimento. E aí, por isso que eu digo, sempre os desafios, eles vêm para te mostrar o que a gente pode fazer para melhorar. Sim. E ali a gente fez uma transformação gigante no escritório. Na época, eu lembro que eu formei um pequeno grupo de líderes, né? Peguei 3 pessoas que já estavam um pouquinho mais de tempo comigo. A gente fazia reuniões semanais, quinzenais, mensais, pensando na estratégia. Eu compartilhava informações estratégicas com essa galera, 3 colaboradoras. E aos poucos eu fui criando confiança nelas, reestruturando toda a estrutura do time, literalmente, de como funcionava. Eu até tenho uma passagem que é bem interessante, que antigamente, lá, a gente hoje está numa outra sede, enfim, mas na sede antiga, que é lá na casa dos meus pais, lá em Lages, tinha uma salinha que a gente colocou uma plaquinha, cantinho ou café Família Lima, alguma coisa assim, Família Lima Contabilidade. E quando aconteceu isso, a gente excluiu o sistema família dentro do trabalho. A gente profissionais que estão lá para executar o trabalho. Então não existe família, mesmo que seja um parente da gente, um familiar da gente dentro do negócio, ali é negócio. Não tem família. Família não deixa você na mão. Tiraram uma plaquinha família. Não existe essa palavra mais no escritório. Por isso que teve líderes, teve conselho, teve sócio, mas não tem mais a palavra família. Por quê? Porque, pense comigo,
Se o Matias, seu filho, tiver um problema hoje, você vai deixar ele na mão? Nunca. Tua mãe? Você acha que tua mãe vai deixar você na mão se você precisar? Mãe, tô precisando de uma ajuda. Não. Colaborador, sócio, te deixa na mão eventualmente. Porque eles também têm uma família para cuidar, eles têm os problemas deles. E Mas isso ficou muito claro para mim. Que, cara, a gente tá aqui, eu pago um salário para você, você tem que me fazer uma contraprestação de serviço. Sim. A gente é sócio, a gente tem um objetivo em comum que é gerar lucro para cá e cada um ter seu dinheiro. Sim. Agora, esse negócio de família, Na empresa não existe mais, pelo menos pra gente. Tem gente que eu sei que ainda trabalha essa terminologia, mas pra gente não. Só que no perfil da nossa cultura não mudou isso, até se fortaleceu, porque lá dentro a gente tem uma cultura tão forte que a gente sabe que tá lá pra trabalhar e todo mundo vai se ajudar. Mas ninguém mais usa esse termo família porque de fato não é uma família. Sim. Entende? Sim. Então foi o momento mais desafiador, mas foi onde a gente conseguiu reestruturar toda a parte de pessoal. Sim. E isso há 5 anos atrás. 5 anos atrás. O início da pandemia, que Bem, a gente está isso. completando aí 5 anos, né? Agora em março. A pandemia pra gente não foi um desafio, sabia? Muita gente, sim, e eu vi muitos clientes serem desafiados pela pandemia, mas pra gente não foi. Não, até por isso, a gente aqui em 2025, nós estamos aqui em Florianópolis, né? E você tem uma estrutura onde a tua contabilidade é online. Isso aí. Como é que tá hoje para esse atendimento online, né? Quantas pessoas estão na equipe? Pode falar um pouquinho para nós também? Posso sim. Só falando ali em pandemia, Anny, a pandemia começou, se eu não me engano, dia 18 de março, alguma coisa 16 assim. de março. 16 de março. No dia 17 de março, todo mundo estava trabalhando de casa. A gente já tinha estrutura suficiente, assim, enfim. No outro dia a gente estava trabalhando igual, atendendo todos os clientes que precisavam. Isso foi muito legal pra gente. E eu digo que foi legal pra gente porque muitos empreendedores que só queriam reuniões presenciais ou às vezes queriam marcar uma reunião que podia ser de fato uma mensagem do WhatsApp, isso mudou. Então, até eles notaram o valor do tempo, sabe? Cara, eu não vou lá no escritório do Ismael para conversar sobre um negócio que é para mandar para o banco. Cara, manda um WhatsApp, está resolvido. Então, isso foi muito importante. Mas falando sobre a nossa estrutura, eu vim morar aqui na Grande Florianópolis, em Palhoça, em 2018. Eu casei em 2017, 2018, a minha esposa queria fazer uma pós-graduação que só tinha aqui em Florianópolis, e na época a gente mudou para cá. E aí ela fez a pós, enfim, e conseguiu se estabilizar na área dela aqui. E eu, na época, quando vim, em 2018, eu aluguei uma sala lá no Centro Empresarial Pedra Branca, uma salinha física, montei um escritório. Eu falei, cara, eu vou aproveitar desafio e oportunidade. Eu sempre olho assim, não, se tá acontecendo é porque tem uma oportunidade. Eu pensei, cara, nunca pensei em morar em Palhoça. Apareceu a oportunidade, vamos... E conhecias alguém de Palhoça? Não conhecia ninguém. De Lages, veio pra Floripa e parou em Palhoça. Em 2014 eu investi num imóvel aqui por indicação de um amigo meu. E aí, como a gente tinha esse imóvel, um apartamento, que eu falei, a gente não precisa pagar aluguel nem nada, vamos morar lá, né? E aí eu pensei, cara, nunca pensei em morar aqui. Vou aproveitar a oportunidade e abrir um escritório pra cá, né? Ver como é que funciona o mercado. E deu super certo, bem legal. Na época, né? Tudo físico, era no centro empresarial, não tinha o movimento que tem hoje, mas passava algumas pessoas, fui fechando alguns clientes e tal. E aí veio a pandemia, não tinha mais por que ir pro escritório. A gente tinha recém-aberto, fazia, eu acho que 1 ano a gente tinha aberto uma unidade do escritório lá em Itapema, fecha Itapema também. Eu lembro que na época eu aluguei uma outra sala num prédio empresarial aqui em Palhoça, ia lá de vez em quando, tudo com as ruas vazias, né? Eu guardava o carro no prédio e subia pro escritório para gravar vídeo. Na época eu lancei um produto que era o Sem Barreiras, eu lançava toda sexta-feira um vídeo falando sobre como que estava a economia e tal, para ajudar os empresários, né? Também morreu com a pandemia, nasceu com a pandemia, morreu com a pandemia. E aí eu lembro que a gente começou a olhar, cara, não faz sentido ter esses escritórios. Custo desnecessário, não tem ninguém. Hoje a gente não tem mais estrutura física. O nosso escritório de Itapema hoje é usado somente para reunião quando é necessário. Aqui em Palhoça eu atendo através do coworking. Eu utilizo o coworking, até foi uma parceria que eu conheci através do Conexa, lá o CWPB. Seu L, né? Um empreendedor magnífico também. Sim. Ele tem que sentar nessa cadeira e contar a história dele para você. Vamos combinar com ele também. E hoje lá em Lages a gente migrou da casa dos meus pais para uma outra sede que tem praticamente o dobro do tamanho. E a gente tem a única sede lá onde todo atendimento sai de lá. E hoje tudo por vídeo, WhatsApp, enfim, a gente tem aplicativo para os clientes. Então hoje a gente está bem tecnológico. Respondendo a outra pergunta, Anny, hoje a nossa equipe ela conta com
no caso eu, né, que sou o contador responsável, eu tenho mais 2 sócias que nessa transferência, nessa mudança ali do desafio que eu te falei das pessoas, 2 colaboradoras, 3 na verdade já entraram num processo de partnership, 2 já se tornaram sócia, tem mais uma para se tornar sócia, e a gente conseguiu trazer essas pessoas com um engajamento tão diferente daquele modelo família, que elas conseguiram olhar como um negócio. Aqui tem como eu crescer, aqui tem para onde eu ir, e de fato a gente continuou crescendo. Nossa equipe hoje, na totalidade, a gente tem 13 pessoas, todas elas de operação, né? Hoje quem fica basicamente na gestão sou eu, na gestão e vendas, né? No relacionamento com o cliente, e todo o restante da equipe ali na parte de operação, atendimento fiscal, contábil, certificação digital, conta bancária. A gente tem uma porção de produtos hoje dentro da nossa empresa. E atendem todo o Brasil. Não, a gente até, Anne, tentou, a gente fez um projeto de atender todo o Brasil. Em 2017, logo que a gente se tornou um Lima, eu criei um projeto de franquias. A gente chegou a ter 5 escritórios simultâneos, inclusive um em Aracaju. Só que a legislação brasileira ela é tão complexa do ponto de vista de regulamentação de empresa, para você abrir empresa, e do ponto de vista de tributos estaduais. Porque federal é igual, né? É um imposto. Mas tributo estadual e tributo municipal é muito difícil de você conhecer todas as legislações e é muito complexo. E a gente viu, cara, é inviável e a gente não vai conseguir crescer de forma organizada. Aí a gente refez o planejamento estratégico e atualmente a gente tem o foco 100% no Sul, Paraná, Rio Grande e Santa Catarina. Perfeito. Hoje nossos clientes estão localizados nesses 3 estados e são 3 estados que a gente conhece a legislação tributária, conhece a legislação societária, então a gente consegue administrar muito bem de forma online nesses 3 estados. Sim. E quando um cliente vem até você, quer contratar o teu serviço, quer conhecer a Lima Contabilidade, além do commodity, né, como tu falou, que é o trivial de uma contabilidade, o que mais que tu entrega para esses empresários? Então, esse commodity aí, realmente eu bato muito nessa tecla, porque, cara, primeiro, o empresário que contrata uma empresa de contabilidade, ele não quer saber da contabilidade. A maioria dos empresários nem utilizam a contabilidade, e até vou falar aqui sobre o meu segmento, que eu sei de diversas empresas contábeis que também nem fazem a contabilidade. Nem lançam o que deveriam lançar na contabilidade. E a gente tem esse foco, sim, de deixar a contabilidade independente do tamanho do cliente, ela tá regular ali, tudo lançado, mas é como eu disse, isso é o básico. E o cliente não vai ver, não gera valor para o cliente. Então a gente foca muito no atendimento, que seja diferente para o cliente, que a gente consiga ajudar na estratégia do cliente. Por isso que eu digo que às vezes eu marco uma reunião com um cliente que está ali com uma dificuldade financeira e para mim é muito bom mostrar para ele que tem uma alternativa para ele sair daquele problema que ele se encontra. Perfeito. Então esse é um dos pontos, né? E o atendimento também, eu penso que seja o mínimo que uma empresa decente tem que oferecer para o seu cliente. E além do básico, que é o atendimento e a contabilidade, né? Enfim, toda empresa tem fiscal e folha também, isso aí é básico em qualquer empresa contábil. A gente tem hoje conta bancária digital, que a gente é acionista de um banco, de uma fintech no caso, né? Que é o Contibank, lá de São Paulo. A gente tem sistema de nota fiscal e gestão financeira para o nosso cliente, que é nosso, é produto nosso, a gente oferece para o nosso cliente. A gente tem a parte de certificação digital. A gente tem a parte de consultoria, literalmente, da área financeira. Assessoria de investimento não é nossa assessoria, né? Até porque a gente não tem nenhum analista no nosso corpo. Mas eu presto a consultoria financeira inicial e indico para uma corretora, para algum parceiro nosso que dá esse suporte. Então, hoje a gente tenta ser 360 para o cliente, sabe? Para não deixar ele ter que buscar coisa no mercado, porque a gente sabe, a maioria das necessidades do pequeno e médio empreendedor a gente sabe. Então, a gente busca deixar isso tudo dentro do nosso negócio. A gente também registra a marca dos nossos clientes e, por último, aí nos últimos 5 anos eu venho me especializando muito na estruturação de holding, porque muitos clientes nossos despontaram, né? Cresceram, e quando você começa a crescer, a estrutura fica mais complexa, investimentos começam a aparecer, às vezes na pessoa física a pessoa começa a investir porque está sobrando muito lucro na empresa, e aí eu me especializei nessa área justamente para dar também esse suporte para o cliente, para ele não ter que buscar um advogado fora, um outro contador fora. Perfeito. Então a gente buscou para dentro, a gente tem uma parceira nossa que foi sócia da minha esposa, que é a nossa advogada parceira, que também cuida da parte de holding comigo. Perfeito. E com esse teu conhecimento, tu também se tornou escritor. Tem mais isso nesse tempo todo aí. Escrever um livro foi algo que eu sempre pensei
focado de novo no empreendedorismo, assim, ajudar os empreendedores. E eu comecei com essa história lá em 2017 também, eu pensando, cara, quero escrever um livro. E na época não existia inteligência artificial, que a galera faz e-book aí em 15 minutos, né? Hoje em dia, se eu quiser escrever um livro e lançar agora às 13 horas, eu consigo fazer. Né? Usando a inteligência artificial, né? Aí eu comecei a escrever em 2017, cara, muito devagar escrevendo e tal, e aí saiu o livro Empresário Consciente, que é esse livro que está aqui, onde eu conto dentro desse livro algumas histórias de clientes que já passaram pelo nosso escritório. Ele basicamente, nesse livro aí, que é a primeira versão, ele tem 8 tópicos que ele vai trazendo desde burocracia no Brasil, dicas de vendas, dicas de financeiro. E como que ele está formatado? Eu conto ali um pouco sobre o tópico, né? Por exemplo, burocracia no Brasil. Falo sobre a burocracia de empreender no Brasil. Aí trago uma história de sucesso de algum cliente nosso. Claro, com nomes fictícios, né? Para não expor o cliente. Mas conto a história de como aconteceu com o cliente. Uma história de sucesso, uma história de fracasso. E depois dessas histórias eu trago algumas dicas e orientações. Então esse livro aqui, ele é basicamente para quem está começando a empreender. Eu estou escrevendo o volume 2 dele, que na verdade não vai ser lançado como volume 2, ele vai ser incorporado nesse livro aqui, vai virar o Almanaque do Empresário Consciente. Que o volume 2 ele é totalmente voltado à gestão financeira. Uau! Então o foco do volume 2 vai ser gestão financeira. Então quando acaba o tópico 8 desse livro, entra na parte de gestão financeira. Então a gente vai unir tudo num livro só, provavelmente vai ser lançado no final desse ano também. Eu sei que a inteligência artificial facilita muito, mas eu gosto de escrever o livro com base naquilo que eu vivi e com base naquilo que a gente aplicou. Então a inteligência artificial não vai conseguir escrever aquilo que eu já vivenciei, né? Claro que partes técnicas, trechos de outros livros, citações, a gente vai buscar e vai ter, né? Parte mais acadêmica, digamos assim. Mas aquilo que eu vivenciei, aquilo que a gente aplicou em algumas empresas, não tem como alguém escrever por mim, né? Tem que ser eu para escrever. E aí foi isso, lancei esse livro, fiquei bem feliz com o lançamento dele, a gente distribuiu em algumas livrarias e hoje ele tem o formato de e-book também. E aí onde que as pessoas podem encontrar esse livro? Na verdade, para encontrar esse livro, só se colocar meu WhatsApp, vai estar no catálogo do WhatsApp. Ele está disponível através da QIFI, acho, da Eduz. Ele está em 2 plataformas de comércio aí, eletrônico, mas eu posso disponibilizar depois no meu Instagram também ali, deixo na bio ali o link para a galera conseguir adquirir. Legal. Que legal, né? Ouvir alguém com essa grande história inspiradora, né? E nós nos conhecemos por conta do Conexa, né? O Conexa hoje é um grupo de empreendedores que eu iniciei por conta da pandemia. E porque antes da pandemia eu sempre pensava, eu quero fazer um evento incrível e reunir grandes empreendedores para eles também trazerem histórias inspiradoras, né? Eu venho do mercado do associativismo, desde 2012 eu trabalhava como CLT na Associação Empresarial de Palhoça. De 2015 a 2018 também saí desse mundo para empreender no ramo da alimentação. Eu abri uma cozinha industrial com a minha mãe, mas em 2018 minha mãe se aposentou e aí eu ficava pensando também, o que eu vou fazer? Aí onde abri o meu CNPJ e me tornei a minha própria empresária, né? Minha mãe se aposentou e hoje está aposentada, mas a gente, né, realizou um grande sonho dela também, que eu tinha essa vontade de abrir uma cozinha industrial com ela. Mas ela se aposentou e não quis mais trabalhar. E aí eu abri o meu MEI, né? Depois a gente vai ter aí as novas modalidades, né? Tem o Whey, empreendedor individual, mas o Conexa hoje é uma comunidade para que os empreendedores possam se conhecer e fazer prospecções. E tendo um livro ou tendo um evento, você consegue se promover diante dos empreendedores, né? E o que eu sempre tive vontade? Com que as pessoas se conectassem entre si. Então, o Conexa, né, foi criado por causa da pandemia, na época online, tinha que fazer reuniões online, onde as pessoas ali se apresentavam em formato de pitch de vendas, e ali elas ofereciam o que elas tinham para vender, né? Tem aqui um livro, o livro hoje tu tá vendo ou tu... Como é que... Ele estava à venda por último e eu acho que acabou o estoque na Livraria Catarinense. Olha... Tem aqui no Shopping Beira-Mar, tem no Shopping Continente, enfim. Mas eu acho que esgotou lá. Dava para comprar pelo site Sim. também. O que eu digo é assim, que as pessoas que têm interesse, elas podem estar comprando e é um formato de prospectar cliente. O Conexa, eu acredito sempre que quem está com a gente é um formato de prospectar clientes, porque vai se conectar com a pessoa, gerando relacionamento, ela vai querer comprar o teu produto, o teu serviço, né? Sim. Nós nos conhecemos ali em 2024, depois também
pandemia passou, né? E em 2024 eu vim também com a nova modalidade de criar uma comunidade dentro do Conexa, que hoje é um grupo de WhatsApp com mais de 300 empreendedores. Mas eu também vinha com aquela dúvida, assim, o que devo fazer, né, com o Conexa sendo uma comunidade. E o que me brilhou os olhos foi quando eu descobri a profissão chamada Social Seller, que eu entendi que lá em 2021, quando eu tinha uma solução muito boa para estar oferecendo nas redes sociais, fui em parceria com algumas influenciadoras divulgar que tinha um plano de saúde com isenção de carência. E aí uma influencer me ajudou na divulgação, apareceram 200 leads, e aí o trabalho de social seller é o quê? Conversar com essas pessoas pelo direct, ou trazer elas para o WhatsApp, né? Mas em formato online, conseguir vender esses produtos e serviços, né? E nesse ano de 2025, eu comecei a pensar que não é a comunidade em si de empreendedores que eu quero continuar com a mesma ideia do ano passado, que era uma vez por mês fazer encontros, né? Eu quero hoje mais oferecer esse curso, esse meu conhecimento, essa minha bagagem de vida também na área de vendas, na área o que eu aprendi muito na Associação Empresarial de Palhoça, né? Também trabalhei por 1 ano e meio na CIBIG CDL em Biguaçu. Quero trazer para dentro do Conexa essa nova modalidade de vendas. Mas para quem também está no Conexa, como a gente se conheceu, é o momento de prospectar clientes e fazer com que a tua marca seja vista também, né? Além disso, a gente tem agora em 2025 o meu curso, onde a gente está fazendo bastante divulgação nas redes sociais, como quem está com a gente no Conexa, e inclusive agora no mês de abril, próximo mês, né? A gente vai fazer uma edição do Conexa, onde a gente vai reunir 200 empreendedores, e o Ismael está junto com a gente nesse evento. Queria que você falasse um pouquinho mais, Ismael, sobre como é que foi você entrar no Conexa, o que você acha desses movimentos. Eu vou voltar a falar, né? Porque assim, eu sou apaixonado pelo empreendedorismo, não tem. É o que move o Brasil, é o que move a economia, podem falar o que quiser, mas se não tiver empreendedor, se não tiver empresário, para tudo. E assim, como eu falei, sempre tive nesses meios, né? E quando eu vim para Palhoça, eu meio que me desconectei, né? Porque aqui eu não conhecia ninguém. E aí eu ia muito a Lages no começo, e conforme foi passando o tempo, eu fui cada vez indo menos a Lages. E eu pensava, preciso expandir meu networking aqui. Uhum. E aí eu encontrei, eu não lembro se no Instagram ou no Google, mas eu acredito que foi no Instagram o Conexa. Uhum. E eu vi que teria um evento. Eu olhei aquele evento e falei, cara, eu vou ir nesse evento. Foi o café da manhã no Hotel Camirela. Foi um café da manhã. Chegamos lá, dinâmica de network legal, a gente tomou um café, todo mundo se apresenta, se conhece. E até fica a dica para quem é empresário e tem vergonha, esses ambientes de network é o melhor lugar, porque a maioria das pessoas que estão lá não estão treinadas para ir fazer um pitch de venda. Estão lá para se conhecer realmente. Então ali é a oportunidade que você tem de testar até como que você está falando do teu produto. Uhum. E ali eu conheci a Anne, conheci a que saiu candidata a vereadora, fugiu o nome agora. A Luísa. E assim, Dona Neuza, a Dona Neuza, que é escritora também. Muito legal. E assim, a gente vai conhecendo gente que às vezes, e muitas vezes, na verdade, é porque o que frustra a galera que vai nesses encontros networking? Que acha que vai chegar no networking, vai conhecer a pessoa e já tá fechando negócio no dia seguinte. Cara, às vezes, o movimento de networking é assim, eu conheci a Anne conhece a Ellen conhece uma outra pessoa que precisa de um contador. Uhum. Cara, eu tenho o contato desse amigo aqui. Uhum. E é assim que é network. Network você tem que criar vínculo. Não é um negócio, cara, eu vou ir lá participar um dia e pronto, agora minha empresa tá conhecida naquele pessoal. Não tá. Uhum. Não tá, porque eles têm que saber quem é você tem que ajudar essa galera, você tem que estar junto com essa galera. Uhum. E aí, falando em ajudar essa galera, quando tu falou do evento que vai acontecer agora em abril... dia 5 de abril. Dia 5/4, aqui, ó. Uhum. Evento de network e comunicação aqui do Conexa. Quando tu falou desse evento, que eu vi, na verdade, na rede social, ele tá compartilhando, eu falei, cara, eu quero estar junto. Uhum. Porque pra gente, quanto empresa de contabilidade, empresa que assessora empresários, faz muito sentido eu estar no meio desse pessoal. E não é, às vezes, para fechar um cliente. É literalmente para tomar um café e às vezes aprender com o empresário. Porque no final das contas eu também sou um empresário. Sim. Eu sou um empresário que assessora empresários. Mas no final do dia eu também tenho minhas contas para pagar, também tenho funcionário, também tenho impostos. Então às vezes eu vou num evento desse, não é para eu sair de lá, cara, fechei 2 clientes. Cara, tive mais aprendizado. Sim. Porque quanto mais empreendedor se conectar com o empreendedor, eu tenho certeza absoluta que mais forte vai ficando o empreendedorismo e as pessoas que estão dentro dele. Sim. É igual quando algumas pessoas falam, eu tenho vergonha de aparecer nas câmeras, né? Aqui a gente está se desenvolvendo. Eu também tenho vergonha, né? Tu já passasse por essa fase porque tu já é palestrante, tu é professor, né? Tu consegue dar essas consultorias.
Para mim é um grande desafio, mas o que acontece? Eu me desafio cada vez mais para estar na frente da câmera. Então, assim, estar nesses eventos é você estar do lado de empreendedores que estão com o mesmo desafio. Mas a gente precisa se desafiar, porque a gente vai conseguir fazer novas conexões, a gente vai conseguir se desenvolver cada vez mais, né? Total. Não ficar parado no tempo. E aquela coisa que antes das câmeras estarem ligadas, a gente falou, né? Que movimento gera movimento. Então, se você tá nesses lugares como Conexa, como associações, como sindicatos, né? Coworking. Os coworkings, né? Que ajudam muito, você vai conseguir se conectar com outras pessoas de forma genuína, e aí, um momento, ela vai te indicar para outra pessoa, ou ela mesma vai te contratar. Sim, e o bacana é que, assim, claro, a rede social, por exemplo, hoje, ela é muito bom para você conseguir seguidor e possíveis clientes, né? Mas você tem que investir muitas vezes grana ali, que é no tráfego pago e tal, para você ter um volume de leads, para converter uma parte daqueles leads, enfim. E quando você faz o networking, que é podemos chamar de orgânico, né? Que você vai nos eventos e tal, você também vai ter um custo, às vezes, de deslocamento, de jantar, etc e tal. Mas é muito mais, como tu falou, muito mais genuíno. Então, a conexão que gera ali é muito melhor do que a conexão que vai gerar com um lead que viu um vídeo teu. E eu não tô dizendo que você não deve investir em tráfego pago. Eu acho que tudo se soma. Mas, assim, estar nos eventos tem uma energia diferente daquilo que a gente faz no digital. Exatamente. E falando em tráfego pago, né, o Social Seller, que é onde eu me especializei, é um trabalho orgânico. E aí, dentro do meu curso, eu ensino muito isso, que às vezes não precisa fazer em si o tráfego pago se a pessoa não tem dinheiro, se o empreendedor ainda não tem recursos para investir. Social Seller são estratégias que você vai utilizar para colocar nas redes sociais, seja Instagram, Facebook, na própria página do YouTube, para quem tem. Você pode gerar conexão com as pessoas através de scripts direcionados. E os scripts você pega onde? No chat GPT, se tem alguma dúvida, né? Porque às vezes você fez uma postagem no seu Instagram hoje e teve lá 10 pessoas que deram um like, que, né, clicaram lá no coraçãozinho. Essas pessoas, elas gostaram do que você publicou, o social media publicou no seu feed. Essas pessoas podem querer contratar você, mas por não ter gerado um relacionamento através do direct, ela vai esfriar e vai procurar uma outra possibilidade, né, de contratação, especificamente falando na contabilidade. O Social Seller, ele vai fazer um trabalho de orgânico. Então, é prospectar os leads que já estão ali seguindo nas suas plataformas, né? Existem diversas redes sociais, né? Hoje em dia, o TikTok dizem que dá bastante retorno também. A gente, apesar de a gente ser digital, a gente tem uma pequena grande falha no marketing. A gente não é assim, a gente não é muito bom em marketing, a gente não tem, por exemplo, programação de publicações, a gente não tem uma certa recorrência nas redes sociais, até porque a gente, querendo ou não, tem um certo comodismo de a gente estar muito tempo no mercado e a gente já... Cliente um indica o outro. Organicamente já vem bastante cliente, então... mas deixa eu te perguntar agora sobre o social selling. Sim. Tu falou que de forma orgânica tu consegue conectar com as pessoas através ali de um post, por exemplo. Mas como que é feito o trabalho, por exemplo, assim, eu postei sobre imposto de renda. Como que o social selling vai saber que aquele cara... Quando ele curtiu ou comentou, que legal a notícia, como que a gente vai saber que esse cidadão pode ser um cara que vai converter para contratar um serviço? O especialista em Social Seller, né, que eu inclusive criei esse curso, ensina bastante isso. Vou dar uma palhinha então do curso, bom, né? Show. Você vai entrar no Instagram daquela pessoa. É um trabalho bem manual de um especialista Social Seller. Não é nada robotizado, né? Não é nada automatizado. Então, o Social Seller vai fazer um trabalho de entrar no Instagram daquela pessoa e vai qualificar. E aí, falando em vendas, né, existe um funil de vendas. Dentro do Social Seller, o funil de vendas inicialmente é todos os leads. Depois tu vai qualificando, o leads vai ficando quente ou a gente vai tirando do funil de vendas, né? E lá, funilando uma conversa no direct com aquela pessoa, a gente consegue qualificar para que ela possa, sim, comprar teu produto ou seu serviço. No caso, um serviço que é fazer essa parte de análise, né? Mas entrou no Instagram daquela pessoa, tu vai qualificar. Às vezes ali pode ser que tem gente que não tá tão ativo no Instagram, então ali não tem ali uma boa apresentação na bio, mas tu mandar uma mensagem no direct para ela: olá, vimos que você deu like na nossa postagem, você tem mais interesse em saber sobre esse assunto?
A pessoa pode ser que responda sim ou não. Se ela responder sim, dá uma continuidade já explicando. Se ela disser não, tente com trabalhar a objeção. Mas a gente está aqui à disposição para sanar qualquer dúvida. Podemos marcar uma chamada de vídeo com você? Tentar converter aquela pessoa que pode se tornar um cliente. O Social Seller é esse trabalho, é a humanização de uma pessoa especialista em vendas que vai poder conversar com os teus leads. E outra, dentro do curso do Social Seller, eu falo também sobre o marketing inbound e outbound. O inbound, marketing inbound, é aqueles que já são os teus leads, é trabalhar quem já está ali na tua rede social. E outbound é quando contrata um Social Seller, ele tem uma bagagem também de contatos, como é o meu caso. Eu, por ter trabalhado na ACIP, na ACBIG CDL, tive uma cozinha industrial, eu fiz muito trabalho comercial e eu tenho hoje rede de contatos grande aqui na nossa região, né? Grande Florianópolis. E aí, o outbound é eu fazer a prospecção para aquele meu cliente que contratou como social seller. Dentro da rede social dele, eu vou estar com o login e senha dele, que eu trabalho assim. Eu vou prospectar aqueles que eu acho que podem ser cliente para ele. Isso é marketing outbound. Legal. Também prospectar, por exemplo, quem está no Conexa hoje, a gente tem um grupo de WhatsApp com mais de 300 empreendedores. Se você entrar lá no grupo e prospectar por você, eles muitas vezes ainda não te conhecem. Mas se eu chamar a tua rede social, mas eu dizendo, eu sou a Anne, sou social seller de fulano de tal, que hoje eu tenho clientes assim, né? O Salão Lady Hair ali de Palhoça, a Clinibank, Clínica Odontológica de Harmonização, o Edson São Volante, que é bem ativo dentro do nosso grupo do Conexa. Pessoas que já me contrataram, né? E a gente tem feito um trabalho aí de social seller dentro das redes sociais deles. Eu faço outbound, que eu faço com que quem já está no Conexa conheça o serviço daquele empreendedor que me contratou, né? Mas também um social seller não pode pegar mais que 3 clientes. O social seller que se tornou especialista, ele tem que ter uma equipe se ele quiser atender mais, porque a demanda é de 2 a 3 horas por dia ficar disponível por aquele expert, né? Aí as pessoas que trabalham com social seller, no teu caso, você começou a montar a tua equipe, Isso. São pessoas que têm que entender do fluxo de venda. Exatamente. Porque não deixa de ser uma venda ativa isso, né? Uma prospecção ativa, né? É uma venda consultiva também, né? Porque inicialmente tu vai conversar com a pessoa via o direct, mas tu vai vendo a necessidade que ele tem. E você vai estar no direct, teoricamente, do teu cliente. Do meu cliente. Então você vai ter que entender do segmento do teu cliente. Cara, é bem... Só que, uma coisa bem importante. Bem legal. Vou ter que saber do segmento, mas não detalhado, porque o que acontece? Existe hoje a profissão social seller, que qualquer pessoa pode ser social seller, não precisa ter uma formação. Então, até eu falo que muito do meu público-alvo para comprar o meu curso são os empreendedores que querem aplicar no seu negócio, mas aqueles que querem ter uma profissão também. Podem ser jovens que estão saindo da faculdade e eles podem aprender a vender pelo digital de experts, donos de farmácias, donos de contabilidade, donos de produtos e serviços em geral. Então, são 3 públicos que tu tem aí, é a galera que quer fazer uma renda extra, Isso. O dono do Eu Presa ali, que é a empresa pequena que o cara faz tudo, Isso. E o profissional mesmo que vai virar um social seller. Exatamente. Que vai abrir uma empresa de vendas. Legal. Muito bem legal. A gente, por exemplo, por isso que eu digo, né? Conversar com um empreendedor para mim é sempre legal, porque a gente sempre aprende alguma coisa. Sim. E eu não fazia ideia que era dessa forma que funcionava, e acho que muita gente não deve fazer ideia que é assim que funciona. E assim, é muito bizarro, porque teoricamente a gente tem essas ferramentas, né? Porque a gente tem o Instagram e tal, só que a gente não sabe o processo Como da venda, fazer. né? O processo da venda o que acontece é que o social seller, ele precisa dedicar tempo, né? E muitas vezes, no meu curso eu falo, né? Que essa profissão, ela vai dar renda extra para quem quer ter essa profissão, mas não é dinheiro fácil. Não é dinheiro fácil, né? Porque a pessoa social seller, ela vai ter que dedicar tempo para gerar relacionamento com os leads. Dentro da base do social seller, tem como todas as pessoas pegarem para trabalhar. Porque não precisa de formação. O social seller é o básico, é conversar, gerar relacionamento mais através de estratégias, que daí no meu curso eu ensino mais sobre essas estratégias. Mas o closer, existe então 3 formatos: social seller, closer e o expert. Expert é o dono do negócio. É como eu, empresa, que ele precisa aplicar estratégias, né? Ou a própria empresa grande que precisa contratar um social seller, então tem ali estratégias que, se ele quiser aprender,
no curso tem. Agora, o closer é aquele que já é como se fosse um funcionário de uma empresa grande e o social seller vai mandar a demanda para o closer, para fazer o fechamento. Então, a gente pode dizer que empresas de médio porte, onde já tem um pequeno time comercial, 1, 2 na venda, por exemplo, que fecha a venda, pode contratar o social seller como o SDR, por exemplo. Exatamente. Para fazer filtrar o cara para chegar para o closer. O closer fecha. Então, entendi, legal. Legal, né? Isso é bem importante. Existem muitos cursos no mercado de closer, mas o closer ele tem que ter muito mais especialidade sobre aquele cliente, né? Então até tu perguntou... E sobre o produto também, né? Exatamente. O que tá vendendo ali, né? Que Os detalhes do negócio. Imagina um social seller vender um software. Não, total. O social seller, muita gente não sabe mesmo a especificação. Não, e faz muito sentido, porque eu imagino, eu não faço ideia, mas eu imagino aqui que, por exemplo, tem uma pequena empresa com, sei lá, 30 colaboradores. Eu tenho um cara muito bom em vendas, mas ele não vai ter tempo de prospectar, porque ele é bom em vendas. Sim. Ele vai estar fechando venda todo dia. E é muito caro, de repente, para a empresa botar um SDR CLT lá dentro. Aí fazer esse trabalho com social seller PJ ou freelance deve ser o caminho, então. Legal. Legal, né? Legal. É um novo mercado. E eu brilhei os olhos também descobrindo isso no ano passado, em 2024, que eu descobri que eu já sou social seller desde 2021, porque por conta da pandemia, né? Eu tinha uma solução, mas eu não tinha como vender. Não tinha como bater de porta em porta nas empresas, que o meu trabalho antes era assim, né? De fazer prospecções para empresas se associarem às entidades de classe, né? Tanto em Palhoça quanto em Biguaçu. E isso difere muito do tráfego pago, né? Porque o tráfego pago aparece lá uma publicação, um vídeo, alguma coisa, e o cara clica num formulário ou vai no WhatsApp, né? Automatizado. E aí você tem que ter alguém dentro da empresa que vai fazer esse filtro do lead. Se for o closer, tu tá perdendo tempo do closer que podia estar fechando negócio, né? Exatamente. E aí, como eu falei, vai botar um SDR, custa caro, botar 1 ou 2 SDR dentro do negócio. Claro que tudo é conta, né? Na minha cabeça tudo vira matemática. Sim. Mas me parece fazer muito sentido você ter alguém que fecha dentro da tua empresa. Hoje, por exemplo, lá dentro do nosso negócio, quem fecha sou eu e a Sabrina, uma colaboradora nossa lá, que é quem tem aptidão para conversar com os clientes. Sim. Com os possíveis clientes, né? Com os leads. Mas, por exemplo, hoje a gente não tem quem filtre. Então, o cara chega, a gente tem que gastar ou do meu tempo ou do tempo dela para fazer esse filtro, que o cara tá buscando de fato. Vocês ainda não têm social seller, não então? Não tem, nem SDR, nem social seller. Eu até trouxe mesmo pro meu universo, porque realmente faz muito sentido você ter alguém que faça esse filtro. Claro que, como eu falei, né? Tudo vira número, né? Tem que ver o fluxo de entrada, quantos entram, se paga e tal. Sim. Mas me parece ser muito interessante. Isso fica a dica para quem é empresário aí de pequeno e médio porte, porque não é só pro eu presa. Não. O eu presa faz total sentido, porque é o cara que faz do começo ao fim. E se o cara não sabe vender, tá ferrado. Exatamente. Né? Não vai botar gente pra dentro. E como tu falou, assim, sobre questão de números, né? Inicialmente, e ter que ver se vai dar resultado, porque muitas vezes o social seller, ele tá ali com o teu login e senha do teu Instagram, mas ele tá dando resultado ou não tá dando? Então tem que metrificar, com certeza. No meu curso eu ensino também, eu tenho planilha para ele entregar para o expert, quando ele fecha com o expert, e já dizer, eu vou trabalhar com 50 contatos por dia, que dá em média de 2 a 3 horas esse trabalho, né? E ele vai cobrar um valor X, que seja, eu vou chutar aqui 1.500. No curso eu falo detalhadamente como é que funciona essa questão de cobranças, né? Mas se cobra de 50 interações por dia, cobrar 1.500 por mês, tem que converter muitos clientes, né? E aí, como tu falou no início, hoje a Lima não está muito ativa no marketing, né? Então, imagina se a gente aplicar o social seller aí, o quanto dá para converter de clientes, mas tem que ser mesmo um especialista que vá ser muito bom, bem né? bacana. E eu acho que muita empresa não faz isso, cara. E é bom porque não é um CLT. Não vai precisar pagar nada. O social seller, hoje ele é eu empresário também, né? Ele é eu empreendedor. E ele, então, vai emitir uma nota fiscal do serviço que ele está prestando. Mas uma coisa que, por experiência, assim, por falar com bastante empresário, enfim, o empresário é muito imediatista, né? Ele vai contratar o social seller ou vai contratar uma agência de tráfego pago, por exemplo, ele quer que o resultado aconteça em uma semana. Não, já tá rodando aqui o social seller, já tá rodando o tráfego pago, como é que não tá entrando o cliente? E eu sei porque eu conheço, tenho uma pessoa bem próxima que trabalha com tráfego pago também, e, cara, o tanto de teste de campanha que tem que fazer, e às vezes tem que subir 10 campanhas junto para ver qual que vai performar, e o empresário tá lá na outra ponta dizendo, cara, mas é meu dinheiro e tal. E o empresário não tem paciência, e às vezes não é só paciência.
Isso fica uma dica para quem é empresário. Às vezes é falta de planejamento, porque nada acontece do dia para a noite num negócio. É dificílimo o negócio que você abre e daqui 1, 2 meses está se pagando, dando lucro e tal. Tem todo esse planejamento de execução do negócio. Vou me programar para contratar um social seller ou um SDR ou um tráfego pago. Cara, tem que fazer uma conta de quanto você tem disponível por quanto tempo para ter esse retorno. E aí sim, daí com certeza com as tuas planilhas metrificar para ver se está vindo esse retorno, Perfeito, né? E aí, sobre essa estratégia de social selling, a gente vai trazer no evento do Conexa em Movimento. Tu vai dar uma palestra sobre isso? Vou dar uma palestra, Legal. E é um grande desafio, porque é algo que eu comecei a estudar no ano passado. Criei o curso, né? Inclusive aqui nesse estúdio de podcast que a gente está, a Alquimia foi grande parceria, que eu gravei todas as aulas do curso Conexão Social Seller aqui. A mesa a gente mudou de lugar, a gente fazia assim, né? Em formato de aula mesmo. E o Ismael vai estar no evento também, né? Vamos estar lá. Do painel do empreendedor, contando um pouquinho da sua história, mas também vai ter sorteio, como é que vai acontecer? Então, eu vou levar uns livros, vou ver o que eu tenho de livro ainda guardado, vou levar uns livros pra gente sortear lá pra galera que tiver no evento. Mas eu acho que antes de falar, o tema lá, na verdade, o tema vai ser empreendedorismo, então a gente vai estar lá para falar de negócio, né? O meu objetivo, sempre onde eu vou, é estar falando de negócio. Mas, Anne, e o Alquimia? O Alquimia, ele é um ambiente aqui que a gente pode utilizar para alocar e tal? Com certeza. Ele é patrocinador do Conexa Podcast, né? Então a gente tem que chamar aqui a galera para conhecer o Alquimia também, né? Isso mesmo, a Alquimia Podcast é da Ellen Lourenço, que também tá na terceira edição do Conexa Movimento, esse evento aqui, né? Ela tá junto comigo. E a Alquimia Podcast fica aqui em Florianópolis. Aqui fica escondidinho, né? A Alquimia Podcast fica aqui em Florianópolis. Eu moro em Palhoça, tu estás morando em Palhoça, fica na Grande Florianópolis. Mas esse espaço aqui, essa estrutura é muito legal. Queria até que o Ismael pudesse falar um pouquinho mais sobre a estrutura que ele conheceu hoje e já está aqui usufruindo do espaço, né? Não, bem bacana. Desde a hora que eu cheguei ali na recepção, um ambiente bem legal. Muito bem posicionado em Florianópolis, né? Bem no centro aqui. Na Casa do Barão. Na Casa do Barão, aqui no centro de Floripa. E um espaço bem legal. Então, se você tem um podcast, né? Se você pensa em fazer um podcast, quer fazer uma entrevista ou gravar um curso, vídeo, enfim, altos ambientes para fazer esse tipo de trabalho. Eles alugam esse espaço aqui por hora, 2 horas, 3 horas. Então, você pode convidar alguém para entrevistar ou pode vir aqui gravar sua aula, né? Como eu fiz aqui dentro do Conexão Social Seller, foi gravado as aulas. E a Bia que está aí, a Bia é maravilhosa, gente. Ela faz as edições lindamente. Então, quem ainda não conhece, segue no Instagram, Alquimia Podcast. E eles também têm a agência de marketing, né? Quem precisar também do trabalho de marketing, de rebranding, de branding, de gerar autoridade nas redes sociais. Se alguém quiser também dar uma olhadinha como está o Instagram do Conexa A, teve grandes mudanças faz umas 2 semanas. Que eles pegaram a nossa rede social, porque a gente está trabalhando muito em cima desse evento, né? E aí a agência de marketing que está nos ajudando aqui com as estratégias para atingir ao público, sabendo que tem um evento de networking, comunicação e marketing. Inclusive, quem que vai palestrar no nosso evento? As palestras, né, de 30 minutos sou eu, com essa nova profissão de social seller, a Ellen trazendo toda a estrutura de marketing para as empresas alavancarem suas vendas, né, através do marketing. E a parte de comunicação, telecomunicação, quem vai falar com a gente é o Cassiano e o Rafael Boing, Cassiano da Silva e Rafael Boing, que são os donos de uma empresa ali da Palhoça, que esse ano eles falaram até, estão chegando à maioridade. A empresa SCSEG está com 18 anos de estrutura. E eles vão contar para nós um pouquinho como é que foi o início deles, né? E vai nos inspirar com certeza sobre os nossos negócios. É sempre bom, como eu digo, né? A gente vai lá, vai escutar pessoas que já construíram alguma coisa, estão construindo, tiveram seus desafios, suas oportunidades. Então, é um convite que fica para todo mundo que é empresário aqui. E que não é também, né? Porque às vezes está querendo empreender, esse ambiente é muito importante para você que está querendo iniciar, para você ver histórias de quem já construiu alguma coisa, quais os desafios, quais as oportunidades, e às vezes se conectar com aquela pessoa que vai realmente dar a virada de chave para ti. Então, o convite para o Conexa em Movimento, dia 5/4. A Anne acabou de falar, né? Então, olha só, o cara que é empresário e não vai num evento desse, estando aqui, obviamente, né, pertinho e tal, que vai poder falar de vendas, marketing e comunicação no mesmo evento,
e ainda conhecer em torno aí de 200 empreendedores para trocar ideia, trocar informações, tá perdendo. E não sei se a gente pode falar valor, eu acredito que pode, né? Mas o valor é super acessível, né? Algo em torno de R$150, não é? Exatamente, o ingresso está R$150 e assim, das 9 às 19 à tarde vai ser servido um coffee break delicioso. Já se pagou só aí. Com certeza. Só no coffee break. E o que vai ser servido no coffee break, eu vou dar uma palhinha, mas é também de uma história de empreendedorismo. Em Santo Amaro da Imperatriz tem uma empresa chamada Pão da Márcia. Comprei ontem. É da minha tia. Comprei ontem lá no Bistec. E toda a linha do Pão da Márcia vai estar no nosso evento. E a minha tia, né, que começou com a história dela de empreendedorismo vendendo... Ela não vai palestrar no evento? Eu convidei, mas ela tá aposentada. É os filhos que tocam. Daí pode ser que o Marcelo, Marcelo. Tem que subir no painel, conversar com a gente. O Marcelo é muito comercial. Ele abriu o mercado. Inclusive, estão até em Itapema com o Pão da Márcia, uma fábrica que iniciou com a minha tia vendendo pães de casa em casa ali no Sítio de Dentro, em Santo Amaro da Imperatriz, o bairro é Sítio de Dentro. Hoje eles têm um galpão enorme, com mais de 100 funcionários hoje na empresa. E eu fiz visita técnica lá na empresa, né? Olha que eles entregam tantos pães por dia, né? Por mês ou por dia. Ô, Anny, essa que é a mágica do empreendedorismo, cara. Tu veja só, existem quantas fábricas de pão? Deve ser, sei lá, infinitas, né? Quantas empresas de contabilidade, quantos social seller, quantos estúdios de podcast. Cara, e todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo tem oportunidade. Todo mundo pode ganhar dinheiro, todo mundo pode se desenvolver, todo mundo pode crescer. Agora, o que não pode é você ficar no comodismo, não participar de um evento desse aqui, né? Daí não dá. Mas esse que é a mágica. Pra mim, a mágica do empreendedorismo é essa. Porque eu vejo assim, quem vai prestar concurso público, abre 50 vagas, que vai ganhar 15 mil por mês. Cara, é 50 pessoas e acabou. Sim. No empreendedorismo você tem, sei lá, no Brasil hoje tem mais de 5 mil contadores, sei lá, eu nem sei quantos tem, mas deve ter muito mais que isso. Todo mundo consegue ganhar dinheiro. Com certeza. E assim, tem muito dinheiro no mercado para todo mundo e todo segmento. E aquele lema muito verdadeiro, né? Quem é visto é lembrado. Então esteja em movimentos nesse... Aqui fica o convite, a gente vai frisar mais uma vez, né? Que sábado, dia 5 de abril, a gente vai estar... das 9 às 19 juntos, fazendo networking. A gente, hoje aqui, faltam 10 dias para o evento. Exatamente, 10 dias. A gente está com 60% já dos ingressos vendidos. A gente está aqui nesse estúdio podcast, depois eu vou ali para a agência da Alquimia, para a gente fechar mesmo já essas informações. Vamos postar aí para vocês e... assim que esgotarem os ingressos, a gente não vai ter como ter mais oportunidades. Então, né? Eu quero aproveitar esse momento para dizer para os empresários, empreendedores que eu conheço e atendo aqui na região da Grande Florianópolis, para que corra, né? E faça a sua inscrição e participe desse evento. E saia do comodismo, mas é sábado, é dia de estar com a família. Cara, é um sábado no ano, tem 52 sábados. Então, leva a família, poxa. Eu falei para minha esposa, sábado, o que tu vai fazer, amor? Vamos lá no evento comigo. Ela tá gravidinha e tal, quer descansar, né? Tá perto de ganhar, mas eu falei, vamos lá, passa um pouquinho lá comigo, enfim. Legal. E eu acho que o empreendedorismo, a minha esposa, por exemplo, ela não é do empreendedorismo. Minha esposa é servidora pública. Uhum. E assim, não é porque ela é servidora pública que ela não deve apoiar o meu empreendedorismo. Assim como eu sou empreendedor, não devo deixar de apoiar ela na carreira pública dela. Uhum. Eu acho que os dois têm que somar independente do que fazem. E muita gente... Inclusive tem muita gente que fala assim, você tem que casar ou estar com alguém que pensa igual a você. Cara, negativo. Você tem que estar com alguém que apoie você. Não precisa ser igual a você e querer a mesma coisa que você. Mas fica a dica para quem é empresário aqui, pegar a esposa, o filho, o pai, enfim, quem for, e ir no evento, participar desse evento, que às vezes é num evento desse que a gente muda de fato a nossa percepção, vira a chave. Vira a chave, né? Sai da caixa, enfim, como quiser usar os termos aí. Perfeito. E para finalizar, eu vou pedir para tu deixares uma mensagem. Já foram vários momentos aqui importantes, várias viradas de chaves com as tuas ideias, né? E também te parabenizar, né? Porque esse ano tu vai ser pai, então... Vou ser papai. Primeiro filho. Tô bem feliz, bem empolgado, assim, um pouco assustado que tá chegando a hora, mas estou bem feliz, bem feliz. E aí o bebê na barriga vai no evento também. Vai no evento, já vai respirar um pouco de empreendedorismo. Vou deixar ele sempre livre para ver se ele quer esporte, empreendedorismo ou área pública, né? Mas no que depender de mim, eu vou estar incentivando na área empresarial, área empreendedora. E assim, eu usei muito a palavra empreendedorismo, empreendimento, empreendedor, empresário, enfim. E a frase que eu quero deixar é uma frase de 3 palavras, muito curta. Abre aspas, o empreendedorismo muda o mundo. Tem 4, né? Tem um olho no meio, mas é isso aí. O empreendedorismo muda o mundo.
Então, para mim é isso, cara. Independente no que tá empreendendo, que a galera acha que tem que empreender em algo de impacto. Semana passada eu tive num evento lá na CAT, e lá é só galera de tecnologia querendo fazer as big tech, não sei o que, cara. E teve a palestra de um cara que ele falou assim, cara, eu não quero ter uma empresa gigante, eu quero ter uma empresa que modifica isso aqui, que resolve esse problema. E é isso, às vezes tu faz uma coisa tão simples, tão bem feita, que modifica ali, ou gera resultado para um pequeno grupo de pessoas, cara, tu tá empreendendo. E tem gente que começa a empreender só pensando no milhão, no bilhão e não sei o quê, e às vezes deixa de desenvolver porque tá cego pelo dinheiro. Então, cara, empreender é você entregar resultado para alguém de alguma forma, e o crescimento é consequência das decisões que a gente vai tomando, né? Só para finalizar mesmo, eu falei que a gente teve um grande salto nos últimos 5 anos, com essa mudança de equipe e tal, mas não foi a mudança de equipe, não foi a tecnologia, não foi a pandemia, foi as minhas decisões. Eu decidi que queria crescer. Eu tinha cansado de ser um pequeno escritório contábil. Eu falei, cara, agora eu quero ser uma empresa contábil. E foi essas decisões que fizeram hoje eu estar aqui sentado na tua frente. Sim. Porque daí eu fui no Conexa, daí eu conheci você, daí estamos aqui no estúdio de podcast, vamos estar no evento e assim vai. Isso mesmo. Mas é sempre a decisão. Eu posso decidir não ir no evento dia 4. É dia 5, desculpa, 5 do 4. Eu posso decidir não vou no evento. Cara, essa decisão vai ter uma consequência. Você vai deixar de conhecer gente, você vai deixar de adquirir conhecimento. Assim como eu posso tomar a decisão de gastar um sábado do ano, dando numa imersão, que é praticamente uma imersão das 9 às 19, para ir conhecer gente, para ir entender de outros mercados, e é sempre a decisão. Perfeito. Muito obrigada, viu? Imagina. Por ter aceito todo esse grande desafio. Eu tô me desafiando estando aqui, né? Mas a gente vai ter ainda mais 4 empreendedores que já adquiriram essa cota de patrocínio para estar aqui com a gente. E eu finalizo também com um lema que eu carrego sempre comigo. E o Conexa existe por causa disso também. É melhor feito do que perfeito. Não espere a perfeição para que faça a coisa acontecer. Isso é empreendedorismo, né? Puro. Você teve a ideia, você vai lá, tenta colocar em prática, não espere a perfeição. E detalhe, né? Se deu errado, recomeça. Isso mesmo. Esse segmento não deu certo? Cara, pode ser que num outro dê. Eu acho que a galera desiste muito fácil. Exatamente. E, de novo, é a decisão de desistir. Ou a decisão de se reinventar. Ponto. Então, vamos finalizar assim, ó. Te esperamos no dia 5 de abril, lá no Terra Firme, em São José, do lado do Shopping Itaguaçu. Tá bem localizado, né, entre os empreendedores da Grande Florianópolis. E os ingressos você pode encontrar lá no @conex.aa ou direto no Simpla, coloca lá evento do Conexa em Movimento. Fechou. Obrigada. Imagina.